Tô aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa Bolsa de Valores. Notícias em geral da Bolsa, mas hoje no particular sobre a AS Brasil, que já há um bom tempo vem colocando a partir da própria empresa informações que são do interesse dos acionistas. Ela é uma empresa que faz parte da carteira do canal, mas também notícias que vêm da imprensa. E ao mesmo tempo vamos tentar responder perguntas aqui do canal ou colocações que foram feitas no canal. Sempre que aparece esse ponto de interrogação e o ponto de exclamação, é porque a gente acaba trazendo informações, perguntas ou até levantamentos que são feitos pela nossa audiência e a gente acaba debatendo sobre esses assuntos. Nós sabemos que a AS Brasil ela acabou por anunciar, não ela propriamente dito, mas informações que vieram no entorno, ela não chegou a negar sobre isso, da possibilidade da AES deixar o país. Evidentemente que a gente fez um vídeo sobre isso, está aqui no canto. O Hudson Figueiredo, ele chega e coloca para nós fazer o que com a AS Brasil, depois ele pergunta aqui a mesma coisa. E aqui tem uma posição do Henry Rocha que ele diz o seguinte, ele entende que é um erro crasso vender a AS no susto por conta de especulações que até o momento não são concretas. Eu sempre espero um pouquinho para olhar o que vai acontecer no mercado, a experiência tem nos mostrado que esse é o melhor caminho, ter uma certa prudência, ver como o mercado ele se move, por um lado, e por outro, evidentemente que não há como manter por muito tempo essas notícias em um aspecto assim de não torná-las públicas. Aos pouquinhos as coisas vão surgindo. Então, veja aqui, a empresa, ele terá aqui em 2024 um capex ínfimo, comparando com os últimos anos, e com a entrada de 100% de todos os projetos, o EBITDA vai subir e esse indicador vai despencar a níveis saudáveis. Fora que a geração de caixa, a mesma pode voltar a ter payout robusto. Então, a partir da geração de caixa, isso vai implicar lá num payout mais consistente. Nós vamos dar uma olhada quando a empresa fizer a divulgação dos seus resultados, se a gente consegue encontrar um caminho sobre isso. Por enquanto, eu prefiro ainda ficar numa posição um pouco mais neutra sobre essa questão, acompanhar como o mercado vem se comportando. Ele aqui no caso não vai fazer nada com a ação, e a depender do resultado do quarto trimestre, talvez até ele aumente a posição. Já por outro lado, aqui o Thiago 1782, ele pensava parecido com o Harry Rocha, mas ele entende assim, não dá para confiar na empresa no momento, até porque ela não desmentiu a notícia e outra, caso ela não feche capital e não seja vendida, aí ele pode pensar aqui em voltar a ter posição ou até aumentar sua posição na empresa. E eis que nós temos mais um capítulo nessa história. Então, aqui no caso, nós estamos falando da Space Money e vem aqui uma reportagem que não é assinada, então isso aqui significa que veio da redação do dia de hoje, dia 22 de fevereiro, e é uma reportagem ali em torno do meio-dia. Mas como a gente já tinha vídeos colocados, esse aqui veio numa segunda etapa. Mas o que diz aqui? Que a AS Brasil ela deve receber proposta da Equatorial e da CPFL Energia para comprar ativo no Brasil. Isso pelo menos na manchete. Mas aqui olhando para a notícia em si, deverá receber em março propostas vinculantes com essa ideia de fazer a venda para a compra dos seus ativos no Brasil, segundo a apuração. Quem é que apurou foi o site Valor Econômico. Tem uma reportagem no Valor Econômico, só que ele é bloqueado e só pode acessar os assinantes, que não é o caso, eu não sou assinante. Se alguém souber dessa notícia e tiver, pode nos encaminhar que a gente tenta debulhar, mas eu já tinha mais ou menos captado isso aí do mercado como um todo. Entre os grupos interessados, veja aqui, no negócio estão a Equatorial, a CPFL, que foi mencionada agora há pouco, e lá em cima não aparece, mas aqui embaixo está a CTG. Daí eu quero que vocês prestem muita atenção nessa empresa. A CTG, se você puder entrar no site, eu ia avaliar essa empresa aqui no canal, mas eu não tive a oportunidade de ter um espaço ali que eu pudesse colocar outras coisas se sobrepuseram. Mas a CTG é uma empresa para se ficar de olho, não no sentido de comprar ações da empresa, mas você observar como ela está vinculada dentro de todo um processo, principalmente político, que o país
vem desenvolvendo. O veículo, então aqui ó, o Valor Econômico já havia adiantado em maio de 2023 que a companhia buscava um sócio para seus negócios ou mesmo sair do país. Então isso aí já estava, é algo que já vinha sendo germinado há um bom tempo. As razões, evidentemente, a gente não sabe, mas é uma sequência que vai contando uma história e que talvez ela acabe tendo alguma propriedade, né? Por um lado, a companhia não nega, por outro lado, as notícias elas vão se acumulando, então a gente fica sempre atento a esses movimentos. Lembrando que a AS Brasil, em 2018, ela vendeu o controle da Eletropaulo para a italiana Enel. Essa que hoje está tendo esse problema, inclusive com multas por conta do tempo que ficou sem luz no estado de São Paulo. Veja que a CPFL foi a única que se manifestou, né, para o veículo. O veículo aqui é o Valor Econômico. Ela está constantemente olhando as oportunidades que surgem no setor elétrico e que estejam em linha com sua estratégia de negócio. O mais provável, evidentemente, assim que a imprensa especializada começar a divulgar essa informação, vai sair uma cartinha da CVM pedindo esclarecimentos à AS Brasil e talvez todas as envolvidas nessa notícia. Então, veja, é um conjunto de informações que eles vão andando num crescente. E a gente começa a olhar para uma série de fatores aí do mercado. Alguns eu não vou comentar hoje, só quero trazer as manchetes. Talvez no momento oportuno eu trabalhe mais sobre esse assunto, mas aqui também está no Valor Econômico. A agenda SG, riscos aumentam em 2024 e executivos terão que reforçar a análise. Quer dizer, tem toda uma linha no país hoje dando esta força sobre a implantação do SG. No entanto, nessa reportagem aqui do Estadão, eu não vou entrar muito no mérito, só vou ficar com a manchete, gigantes de Wall Street estão recuando das promessas sobre clima e meio ambiente, e aqui depois vai contar, sabe por quê? Eu vou depurar melhor isso aí talvez num vídeo. Mas o que tem de importante aqui? Que essa foi uma das apostas da AS Brasil. Enquanto o Brasil está avançando sobre a questão ESG, o mundo está dando uma parada dizendo, para aí, isso aqui já não está me dando o resultado que eu esperava. E em que pese os ativos comprados pela companhia, ainda eles não se apresentaram dentro dos seus resultados. Ela foi para uma linha que eu acho muito esquisita, muito estranha, justamente isso. Tu não pode abandonar o teu negócio principal e ficar fazendo floreio nesses entornos, que é a questão do ambiente social e governança. Se nós pensarmos nos últimos tempos, as empresas que mais sofreram com isso e que se apresentaram, principalmente no contexto de fraude, foi o IRB, que é novo mercado, as Americanas, que é novo mercado e tem pauta ESG, e agora a gente está vendo isso acontecer com a AS Brasil. Eu estou só situando, não estou dizendo que esse seja um fator preponderante. Acontece que, no todo, o que a gente tem observado é que talvez haja um caminho aí sendo desenhado por conta de realmente acontecer essa venda de ativos. Vai acontecer ou não? Não sei, mas parece que existe toda uma construção. Com relação a fechamento de capital, não me parece plausível, porque o capital, mesmo que se adquira uma participação efetiva desse capital, é preciso se associar com outros interessados para que haja o fechamento. Mas a gente precisa lembrar, eu vou deixar o vídeo aqui no final, que a CPFL Energia ela comprou a Companhia Estadual de Energia Elétrica do estado do Rio Grande do Sul na parte de transmissão, que virou a CPFL Transmissão. E o canal aqui, a carteira do canal, era acionista dessa empresa. E ela decidiu fechar o capital. Então isso é uma possibilidade também que pode ocorrer se fechar com os demais acionistas. Nós temos o Sr. Barsi e também temos o BNDES Participações, que detém uma pequena fatia, e o resto está conosco aí, os minoritários. Então isso é uma possibilidade. O que a gente viu hoje foi que o preço da ação ele subiu dentro da bolsa. Então a gente acompanha com tranquilidade, com cautela, não tenho expectativa de grandes ou pomposos dividendos, nem neste ano de 2024, nem no ano de 2025. E talvez a AS Corporation tenha entendido a mesma coisa que a gente fez. Mas ainda assim vamos esperar o resultado do quarto trimestre de 2023 para que a gente possa fazer uma projeção do que poderia acontecer com esse Brasil, principalmente em termos de proventos, neste ano que nós estamos. Dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado.
Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, meu grande abraço!